Bom, gente, aqui é a aula de bloco cirúrgico. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da definição de bloco cirúrgico. Primeiro, quando eu digo bloco cirúrgico, é o termo mais atual do que eu falar centro cirúrgico. Por quê? Porque ele é dividido em blocos, tá? Então, a pessoa entra, né? O funcionário entra pelo vestiário, feminino ou masculino, tá certo? E se troca, tá? Aqui é troca de macas, o paciente vai entrar por aqui, tá? Então, o paciente nunca vem andando. Ou ele vem na maca, ou ele vem na cadeira de rodas. E aí, ele vai para o posto de enfermagem, que é onde vai ser checado tudo novamente, tá? Para depois, esse paciente, ele ir para a sala de operação, tá certo? Enquanto isso, os profissionais, depois que eles são paramentados, você tá vendo aqui uma portinha aqui, uma portinha aqui. Então, depois ele entra, se troca a roupa e entra por aqui pelo corredor interno, tá? Aonde tem um lavabo, equivale para 2 salas. Então, o ideal é um lavabo para 2 salas cirúrgicas. Aqui é o expurgo, o local mais contaminado do hospital, o local mais limpo do hospital, sala de material esterilizado. Aqui é a rouparia, sala de material de limpeza, tem que ficar guardado, não pode estar ficando no meio dos corredores. A sala de recuperação pós-anestésica, sala de guarda guarda de equipamentos, de medicamentos, de material esterilizado, que se chama arsenal, e pronto uso, e o posto de enfermagem, tá certo? Tem a copa, tem a sala de estar, tá certo? E tem o corredor externo, ok? Então, gente, aqui é o período da experiência cirúrgica. Aqui eu vou explicar um pouco e lá na frente eu vou explicar de novo. O paciente já está no quarto, então ele está no pré-operatório imediato com I, tá? Só que existe o pré-operatório imediato, antes do imediato, que seriam dias antes. O paciente, ele vai realizar exames, tá? Ele vai para consulta com o médico vai explicar todo o procedimento, tá? Se esse paciente vai ser de comum acordo dessa cirurgia ou não. No imediato, ele vai tomar o banho pré-operatório, ele tá de jejum, tá certo? Ele tá com roupinha privativa, tá certo? O centro cirúrgico tem da recepção, tem a sala operatória e a sala de recuperação pós-anestesia. Quando ele chega no centro cirúrgico, pela recepção, até o término da cirurgia, tá certo? Então, ele começa desde a admissão do centro cirúrgico até a saída para a sala de recuperação pós-anestésia. Terminou a cirurgia, ele está indo para a sala de recuperação pós-anestésia, se chama transoperatório. Se esse paciente, ele está no período intraoperatório, é desde o momento da anestesia até o término da cirurgia, tá? É o intraoperatório. No pós-operatório imediato, é as primeiras 24 horas após a cirurgia. Já no pós-operatório imediato, é o período de 24 horas após a admissão do paciente na sala de recuperação, certo? Só que lá na frente eu vou explicar isso aqui melhor, tá? Aqui eu tenho a definição de bloco cirúrgico. É assim melhor denominado, deve localizar-se centralmente, no lugar de fácil acesso, porém longe dos corredores e áreas de muita circulação. O centro cirúrgico ele deve ser localizado onde houver o menor fluxo possível de pessoas, materiais, equipamentos e resíduos, que é o lixo. A gente não fala lixo, a gente fala resíduos. Visando manter o bloco de cirurgia ainda mais reservado quando há influências externas. Outro ponto a ser observado é o acesso rápido e fácil das diversas clínicas, principalmente UTI e pronto-socorro. Então, o centro cirúrgico tem que ser independente da circulação geral, livre do trânsito de pessoas e materiais estranhos ao serviço, mínimo de ruído possível, acesso livre de fácil, né, de pacientes das unidades de internação, da emergência, da UTI, certo? Fácil acesso às unidades de apoio, almoxarifado, farmácia, lavanderia, banco de sangue, laboratório, raio-x, CME, janelas lacradas, portas largas e com visores, instalações hidrossanitárias, telefone e sistema de som, revestimento de paredes, pisos e tetos, de áreas críticas, semicríticas, resistentes à lavagem e ao uso de produtos preconizados para processamento de superfícies, equipamentos de combate a incêndio, com rotas de fuga sinalizada, rede de gases medicinais, oxigênio, ar comprimido,
óxido nitroso e vácuo, todos eles têm as cores, tá? Padronizada. Ar-condicionado e a climatização, sistema elétrico diferenciado, né? Sobre a questão do ar-condicionado, eu quero deixar aqui bem claro que o enfermeiro responde legalmente sobre a temperatura, tá? Então, a gente não pode estar mudando a temperatura dos ar-condicionados, tem que pedir permissão ao enfermeiro, tá, gente? Então, cuidado com isso aí. Você que é técnico de enfermagem, você não pode mudar a temperatura sem ordem do enfermeiro, porque quem responde legalmente a temperatura é o enfermeiro. Sistema elétrico diferenciado, gerador de emergência, mínimo 1 hora. Tomadas tem que ter sempre de 110 e 220 volts. E tem que ter cuidado, porque tem aparelhos que é no 110 e tem aparelhos que é no 220 volts. E sistema de aterramento, tá? Aqui eu tenho também, para vocês compreenderem, a cirurgia é uma definição básica, é o ramo da medicina que estuda e trata as deformidades internas e externas por métodos manuais e operatórios, com a finalidade de produzir modificações úteis ao organismo, preservando a vida, tá? E estrutura física do bloco cirúrgico. Tem uma sala de pequeno porte, sala de médio porte e sala de grande porte. Então, eu vou pegar uma retirada de sinal e vou colocar no de grande porte, tá? Eu tenho que ter consciência do que seria a sala de pequeno, médio e grande porte. Então, de pequeno porte, 20 metros quadrados, tá? Com dimensões de 3,45 metros. De médio porte, 25 metros quadrados, com dimensão mínima de 4,65 metros. E de grande porte, 36 metros quadrados, com dimensão mínima de 5 metros. Então, aqui tem que ter cuidado sobre isso, tá? Aqui eu tenho sobre cirurgia segura, que eu já havia falado e eu sempre bato na tecla. Quais são as 3 etapas do protocolo de cirurgia segura? Existe um checklist de cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde. Tem 3 momentos: da entrada, antes da indução anestésica, tem antes da incisão, né, cirúrgica, e a saída, antes de o paciente deixar o centro cirúrgico. Esses seus elementos, eles podem ser adequados às necessidades e realidades de cada instituição, tá? Equipamentos fixos versus equipamentos móveis. Equipamentos de uma sala cirúrgica fixos, eu tenho o negatoscópio, que é onde eu coloco a película de radiografia para visualizar naquela luz, foco de luz, painel de gases medicinais, onde fica o oxigênio, o óxido nitroso, tá? O ar comprimido, monitor multiparamétrico, né? Que são equipamentos fixos dentro de um centro cirúrgico. Já no móveis, né, equipamentos móveis, eu tenho bancos giratórios, mesa cirúrgica, bisturi elétrico ou eletrocautério, suporte de soro, foco de luz auxiliar, hampers, que são cestos de roupa suja, aspirador portátil, baldes inox, mesa para instrumental, carro de anestesia, mesa de maio e outros equipamentos, tá? De uma sala cirúrgica, que eu poderia considerá-los, tá? Material de vídeo cirurgia, microscópio, raio-x, intensificador de imagens, arco-C, tá? Esses equipamentos, eles são móveis, tá? Esses aqui, que seriam outros, né? Que quando tem na sala cirúrgica, tá? Aqui eu tenho sobre a questão da hierarquia. A hierarquia do centro cirúrgico, etiqueta do centro cirúrgico, hierarquia da equipe. Silêncio, falar baixo, somente necessário. Música somente se adequada, né? Enfim, respeito aos pacientes, respeito ao pudor do paciente, respeito à psique do paciente, não vou deixá-lo só na sala de operações, mesmo com a cirurgia tendo terminado, tá? Hierarquia da sala cirúrgica: cirurgião, primeiro auxiliar, segundo auxiliar, anestesista, instrumentador, enfermeira supervisora e a circulante de sala, tá certo? Isso é a hierarquia da sala cirúrgica, ok? Nós temos aqui a área física. A área física, o centro cirúrgico,
ele deve corresponder aproximadamente a 5% da área total do hospital, existindo cerca de 2 salas cirúrgicas para cada 100 leitos hospitalares. Isso é importante, existindo cerca de 2 salas cirúrgicas para cada 100 leitos hospitalares. Há 3 zonas no centro cirúrgico: a zona de proteção, vestiário e expurgo, tá certo? Eu tenho aqui, deixa eu voltar, a zona limpa, que é conforto médico e anestésico, secretaria, sala de recuperação pós-anestésico, CME, farmácia, sala de raio-x, posto de enfermagem, e a zona estéreo, sala cirúrgica e lavabo, certo? Então, zona de proteção, vestiário e expurgo, são os 2 locais, né, que são contaminadas. Eu vou ter uma zona de proteção ali. A zona limpa, certo? Que é essa zona que a pessoa já precisa ficar, né, com uma roupinha privativa de lá. O expurgo também, só que quem fica no expurgo não pode passar para a zona limpa. Quem está na zona de proteção não pode passar para a zona limpa. Mas a pessoa da zona limpa, ela pode passar para a zona de proteção, porém ela não pode mais retornar. E quando eu digo zona estéreo, não é que seja estéreo, mas é uma área que você precisa estar com gorro, máscara, tá? É sala cirúrgica e o lavabo, tá? Sala cirúrgica e lavabo estéreo. Aqui nessa imagem é um arco em seio, tá? Um equipamento de visualização de imagem, tá certo? Então, a zona limpa, conforto médico, anestésico, secretaria, sala de recuperação, CME, farmácia, né? Posto de enfermagem, a zona limpa, certo? Aqui é a posição da equipe do centro cirúrgico. Você pode ver que eles se sentam, tem cadeiras, se sentam também, né? Se precisar sentar, tá? Se tiver, enfim. As pinças não ficam em cima do paciente, tá bom? Aqui eles todos estão paramentados, a mesinha cirúrgica, né? Umas pinças estão aqui bem organizadas por tempo cirúrgico, que você vai aprender o que seria um tempo cirúrgico. Então, a posição da equipe, tá? Aí aqui tem a imagem aqui embaixo, ó. Né? Que tá bem aqui, que é o cirurgião. Então, vamos lá. Opa. Voltar aqui. Esse daqui é o cirurgião, tá? 1 é o cirurgião. 2 é o auxiliar de cirurgião. 3 é o instrumentador cirúrgico. 4, eu tenho aqui no 4 a mesinha auxiliar, tá? 5, a mesa do instrumentador. 6, eu tenho o cesto para colocar resíduo, né? Cesto para material usado, tá? 7, né? Eu tenho as bacias, tá? Deixa eu voltar aqui. Meu computador tá meio maluco. 7 bacias. 8, essa barraca protetora é o arco de narcose, tá certo? Antigamente se tinha um arco de metal, hoje você não tem. 9, pacientes na mesa cirúrgica. A gente não fala maca, fala mesa cirúrgica, tá certo? Então, aqui é uma outra imagem para você, né, se orientar aqui sobre a questão do cirurgião. Você não pode auxiliar o cirurgião, tá? Você, como um técnico em enfermagem, você vai instrumentar, né, na cirurgia. Você não vai ser assistente dele, você nem pode ser. Porque para ser assistente tem que ser médico, tá? Então, tem os cirurgiões, assistente, anestesista, instrumentador, carro de anestesia, mesa de maio. Aí tá dizendo mais ou menos onde é que fica cada posição, tá? Então, carrinho de maio, ou carrinho de anestesia, a mesa de maio, no B, tá? Mesa de maio. Essa mesa não tá em cima, ou ela não tá encostada no paciente, tá? Ela fica por cima do paciente, mas ela não encosta no paciente, tá? Eu tenho o eletrocoagulador, que eu vou falar lá na frente sobre estria elétrica, os cuidados, tá certo? A G, se for preciso, mesa para retirada de enxerto, se for o caso, tá? Então, enfim, então cada cirurgia vai ter equipamentos específicos. Então, deste tipo de cirurgia deve ser utilizado com X na altura dos ombros e rodilha para melhor posicionamento da cabeça e deverá estar mais baixo do que o tórax, tá? Posicionamento da equipe em cirurgia crânio, maxilofacial e cervicofacial, tá certo? Então, tem, quando eu digo
que a gente tem que estudar para ir para um centro cirúrgico é primordial, tá, gente? Não é só chegar e ficar olhando, não. Aqui existe um mapa cirúrgico. Como assim um mapa cirúrgico? Então, as cirurgias de amanhã, hoje eu já tô sabendo. Claro que as de emergência eu não sei, mas as cirurgias já programadas, eu já sei o que vai ter amanhã, tá? Então, exemplo, hoje sai o mapa cirúrgico. Nesse mapa cirúrgico, geralmente sai o número da sala, quem faz isso é o enfermeiro, a hora da cirurgia e a previsão de término da cirurgia, tá? O nome do paciente, com idade, sexo, qual é o diagnóstico, certo? Qual é o procedimento, quem são os cirurgiões anestesistas e o tipo de anestesia. Então, o técnico em enfermagem, ele pode ser instrumentador e circulante, tá? Então, aí, a enfermeira vai lotar, né? Vai colocar por sala cirúrgica, tá? Nome, idade, sexo, registro, horário de início, sala de operação, diagnóstico e procedimento, nome do cirurgião, anestesista, dos auxiliares, tá? Quando eu falo dos auxiliares, não é auxiliar de enfermagem, é dos auxiliares médicos. Tipo de anestesia, porte, especialidade e observações, tá? A proporção de profissionais, tá? Categoria, em 24 horas, 80% técnico de enfermagem, 20% enfermeiro. Dimensionamento da equipe de enfermagem no centro cirúrgico, de acordo com a classificação da cirurgia. As horas de assistência segundo o porte cirúrgico. O tempo de limpeza da sala de operação, o tempo de espera da cirurgia. Professora, toda cirurgia vai ter instrumentador e circulante? Não. Tem cirurgia que só vai ter o médico. E no caso, o circulante. Nem sempre tem um instrumentador, tá? Depende muito de cada médico. Tem médico que não quer instrumentador, só quer o circulante, tá? Ok? Então, vamos lá. Assistência segundo o porte cirúrgico. Aí tem mais ou menos a carga horária de cada um, porte 1, 2, 3 e 4, 1,4 horas no porte 1, 2,9 horas no porte 2, no porte 3, 4,9 horas e no porte 4, 8,4 horas. Mas isso aí pode ser até menos ou mais, dependendo muito do médico, né? Ok? Aqui eu tenho tempo de limpeza, né? Depende muito também, gente, dos profissionais, do que eu tenho para limpar, tá? O material tá correto, tempo de limpeza, eletiva são cirurgias marcadas, meia hora, cirurgia de emergência, de urgência, 0,6 horas, tempo de espera, 0,2 horas por cirurgia, tá? Aqui eu tenho para vocês, aqui uma resolução do COFEM 2017, artigo 6, o referencial mínimo para o quadro de profissionais, dos profissionais de enfermagem em centro cirúrgico considera classificação da cirurgia, horas de assistência segundo o porte cirúrgico, tempo de limpeza das salas e tempo de espera das cirurgias, né? Então, como horas de enfermagem por cirurgia no período eletivo? Aí aqui eu coloquei, né, para vocês, eu já falei, 1,4 horas, 2,9, 4,9, 8,4 horas, de acordo com o porte. Para cirurgias de urgência, emergência e outras demandas do bloco cirúrgico, transporte do paciente, arsenal, farmácia, sala de recuperação pós-anestésica, entre outros, utilizar o espelho semanal padrão, tá? Como o tempo de limpeza por cirurgia. Aqui tem cirurgia eletiva 0,5 horas, de urgência e emergência 0,6 horas, que eu já falei. Tempo de espera para cirurgia 0,2 horas por cirurgia. Como proporção profissional categoria nas 24 horas. Relação de um enfermeiro para cada 3 salas cirúrgicas, cirurgia eletiva. Enfermeiro exclusivo nas salas de cirurgia eletiva e de urgência e emergência de acordo com o grau de complexidade e porte cirúrgico. Relação de um profissional técnico auxiliar enfermagem para cada sala, como circulante de acordo com o porte cirúrgico. Relação de um profissional técnico auxiliar de enfermagem para instrumentação de acordo com o porte cirúrgico. Então, o técnico, ele só está exclusivo para aquela sala. Ele não pode ir para outra ao mesmo tempo. O enfermeiro não. O enfermeiro, dependendo, ele pode ficar em 3 salas cirúrgicas. Ou exclusivo quando o paciente já tem um grau de complexidade maior, tá?
Aqui são modelos de centro cirúrgico, tá? Vamos conhecer aqui um pouco. Monitor de multiparâmetros, ele fica fixado ao teto. Foco de luz também, tá? Negatoscópio, equipamentos fixos, né? O painel de gases fica, né? Ai, deixa eu mostrar aqui. Chega aqui. Deixa eu mostrar aqui. Painel de gases, tá? Ó, tá vendo, ó? Tomadas de 210, 120 volts, tá? Mesa cirúrgica, tá certo? Ó. Enfim, ó, é móvel, né? Tem equipamentos móveis e fixos. Sempre tem que ter o reloginho, né? Aqui é o spool, onde a gente joga as secreções, tá? Só não é correto deixar essa luva aqui, né? Caixa de luva aqui, né? Enfim, né? Fazer o quê, né? Aí aqui, gente, eu tô finalizando nossa aula, ok? Então, assim, aqui são modelos de centro cirúrgico, aqui é o bisturi elétrico, certo? Bomba de fusão contínua. Com o tempo que vocês vão conhecendo, ok? Então, eu espero ter ajudado vocês, né, nessa jornada. E até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Então, hasta luego para todos, ok?